Meio-Dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde para você. O governo do estado confirmou 3.903 novos casos e 41 mortes por Covid-19 em 24 horas. A taxa de ocupação de leitos do geral no nosso estado agora chegou a 82,9%. Um novo decreto aumenta as medidas restritivas em Lages, na Serra Catarinense. A Assembleia Legislativa abriu nesta quinta-feira o processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés, a vice-governadora Daniela Rain e também o secretário estadual de administração, Jorge Tasca. Nesta edição, a gente te convida também para dar uma relaxada e entrar no clima do final de semana. Tem música Band Live, tem previsão do tempo e ao vivo tem dicas de temperos que vão deixar suas receitas deliciosas. Tudo isso vai ser ao vivo e a partir de agora aqui no seu Meio-Dia Catarina que começou. O Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação civil pública nesta quinta-feira com um pedido de liminar para que o governo de Santa Catarina adote medidas regionalizadas de prevenção e combate à Covid-19. Essa ação não exige, por exemplo, a adoção de qualquer medida de restrição específica, como o lockdown. O que o MP busca é que o Estado não se omita no processo decisivo das ações de combate à pandemia, delegando a responsabilidade exclusivamente ao seu município, aos seus municípios. A segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Florianópolis deu um prazo de 48 horas para que o Estado possa se manifestar sobre o caso. A gente aproveita então agora para atualizar a situação da pandemia do coronavírus em Santa Catarina. O governo confirmou o registro de 3.903 novos casos e 41 mortes em 24 horas. Agora o estado tem 80.904 casos confirmados de Covid-19. Desses, 67.586 são de pessoas que já se recuperaram da doença. Mas olha só, 12.275 é o número de pessoas que estão enfrentando a doença neste momento. O número de óbitos desde o início da pandemia agora chega a 1.043. Entre as mortes mais recentes estão 29 homens com idades entre 43 e 91 anos e 12 mulheres com idades entre 33 e 97 anos. Nesse momento, a nossa taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde está em 82,9%. Vamos então agora para o nosso próximo assunto, falando sobre o governo do estado que entregou mais equipamentos para ativação de novos leitos de unidade de terapia intensiva nesta quinta-feira. Foram 4 carros de emergência e também 8 monitores para hospitais de Itajaí, Laguna e ainda outros 10 monitores e 10 respiradores pulmonares para hospitais de Biguaçu. A Prefeitura de Lages, na Serra Catarinense, anunciou um novo decreto com medidas mais restritivas para o enfrentamento à pandemia. O decreto estabelece que o comércio em geral ele vai ficar fechado sempre aos domingos, com exceção apenas para farmácias, restaurantes delivery e também postos de combustíveis que só vão atuar para vender o próprio combustível. As lojas de conveniência ficam fechadas. Nos demais dias da semana, bares e restaurantes, também padarias, food trucks, shoppings, esses passam a fechar às 8 horas da noite. Quem for pego andando pela cidade sem máscara vai pagar uma multa no valor de R$ 354. E os donos de propriedades rurais, barracões ou apartamentos que cederem esses locais para aglomeração de pessoas serão multados, com multa que pode chegar a R$ 3.500. E o governo de Santa Catarina prorrogou a suspensão das cirurgias eletivas de média e alta complexidade que precisam de anestesia geral. O decreto ele já havia suspendido esses procedimentos, mas essa suspensão encerrou na última quarta-feira. Então, agora, com essa nova portaria assinada pelo secretário de Estado de Saúde, a suspensão destas cirurgias permanecem até o dia 30 de agosto. A medida é válida para os hospitais próprios do estado. A gente vai fazer um intervalo, mas como hoje é sexta-feira,
Que tal dar uma aliviada aí na tensão desses tempos difíceis? A cozinha tem sido uma terapia aí para muita gente. Depois do intervalo, a gente tem dicas especiais para você saber exatamente quais são os temperos que você deve usar para deixar sua receita com peixe ou com carne ainda mais deliciosa. Até já!